Hoje, atendendo ao pedido especial de uma inscrita do canal, vamos explorar a fascinante história de Esther, uma mulher cuja coragem e fé mudaram o destino de seu povo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a compartilhar essas histórias com mais pessoas. E, se possível, escreva nos comentários qual história você gostaria de ver nos próximos vídeos. Agora, prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de reviravoltas, determinação e propósito. Vamos começar. Nossa história começa em Suzã, uma das capitais do imenso Império Persa, onde reinava Assuero, também conhecido como Xerxes. Esse poderoso rei governava sobre 127 províncias, abrangendo territórios vastos, com riqueza e diversidade cultural que impressionavam a todos. Assuero gostava de demonstrar seu poder e fortuna, e foi durante um de seus grandiosos banquetes que tudo começou. Durante a festa, rodeado de nobres e oficiais, Assuero estava em clima de celebração e queria impressionar ainda mais os convidados. Para isso, ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, viesse ao salão para mostrar sua beleza. Mas, para surpresa de todos, Vasti recusou-se a atender ao chamado. Essa recusa foi uma afronta para o rei e para toda a corte. Assuero, furioso e envergonhado diante dos seus súditos, decidiu destituí-la do trono, garantindo que ela nunca mais retornasse ao palácio. Agora, o trono estava vazio e o rei precisava de uma nova rainha. Foi então que seus conselheiros sugeriram reunir as jovens mais belas do reino para que ele pudesse escolher uma nova esposa. Entre essas jovens estava Esther, uma bela e jovem judia que havia perdido os pais e vivia com seu primo e guardião, Mordecai. Mordecai era um homem sábio e devoto, que tinha grande amor por Esther e cuidava dela como uma filha. Quando soube que Esther seria levada ao palácio, Mordecai recomendou que ela escondesse sua origem judaica. Ele temia que a discriminação contra os judeus pudesse prejudicá-la. Esther, obediente e respeitosa, acatou o pedido do primo e foi para o palácio, onde se submeteu a meses de tratamentos de beleza e preparações, assim como todas as outras candidatas ao trono. Esther chamou a atenção não apenas pela sua beleza, mas também pela sua humildade e gentileza. Ela conquistou a simpatia de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres do rei, que a tratava com especial cuidado. Quando chegou o momento de ela se apresentar ao rei, Esther foi simples e escolheu apenas o que Hegai sugeriu, sem pedir mais adornos ou luxos. Esse gesto tocou profundamente Assuero, que viu nela algo além da beleza física, uma qualidade rara que ele não encontrava nas demais jovens. O rei então a escolheu como sua nova rainha, e assim Esther, a jovem órfã judia, tornou-se a rainha da Pérsia. Enquanto isso, Mordecai continuava a cuidar de Esther de longe e a monitorar o que acontecia no palácio. Em um dia comum, ele ouviu 2 oficiais do palácio conspirando para assassinar o rei Assuero. Mordecai imediatamente avisou Esther, que por sua vez relatou o plano ao rei, creditando a informação ao seu primo. Os conspiradores foram presos e o nome de Mordecai foi registrado nos anais do reino. Porém, naquele momento, nenhuma recompensa foi dada a ele. Nesse mesmo período, um novo personagem surgia na trama, Amã, um homem ambicioso e cruel, que foi promovido a uma posição de destaque na corte, tornando-se o principal conselheiro do rei. Com seu poder recém-adquirido, Amã exigia que todos os súditos se curvassem diante dele como sinal de respeito e reverência. Mordecai, contudo, recusou-se a fazer isso, pois sua fé o impedia de se prostrar diante de qualquer homem. A atitude de Mordecai enfureceu Amã. Em sua raiva, Amã decidiu que não bastava punir apenas Mordecai, ele queria exterminar todo o povo judeu.
Amã elaborou então um plano cruel e ardiloso: convencer o rei de que os judeus eram um povo diferente e rebelde, que não respeitava as leis do império e que a única solução seria eliminá-los. Assuero, sem questionar as intenções de Haman, deu-lhe permissão para fazer o que quisesse com o povo judeu. Assim, Haman enviou cartas para todas as províncias, decretando que, em uma data específica, todos os judeus do reino deveriam ser mortos e seus bens confiscados. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e espalhou cinzas sobre si em sinal de luto. Ele se posicionou diante dos portões do palácio, chorando e lamentando alto. O desespero tomou conta do povo judeu, que agora enfrentava um futuro sombrio e incerto. A notícia chegou a Ester, que ficou profundamente angustiada ao saber da situação. Mordecai enviou uma mensagem a ela, pedindo que intercedesse junto ao rei pelo seu povo. Ester estava com medo. Ela sabia que se aproximar do rei sem ser chamada poderia custar-lhe a vida, pois era proibido ir até ele sem permissão. No entanto, Mordecai lembrou-a de que talvez ela tivesse sido escolhida como rainha justamente para aquele momento. Inspirada pelas palavras de Mordecai e decidida a proteger seu povo, Ester pediu que todos os judeus jejuassem e orassem por ela durante 3 dias, enquanto ela se preparava para enfrentar o rei. Ao fim dos 3 dias, Ester se vestiu com suas melhores roupas e foi até o salão do trono. O silêncio no salão era tenso e todos observavam com expectativa o que aconteceria. O coração de Ester batia forte enquanto ela esperava pelo julgamento do rei. Assuero a olhou e, para o alívio de todos, estendeu seu cetro, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela desejava, prometendo atender a qualquer pedido. Ester, com sabedoria e calma, convidou Assuero e Amã para um banquete que ela mesma prepararia. No primeiro banquete, o rei novamente perguntou o que Ester desejava, mas ela pediu apenas que os dois voltassem no dia seguinte para um segundo banquete. O rei ficou intrigado, mas aceitou o pedido. Amã, por sua vez, saiu do banquete cheio de orgulho, achando que estava sendo especialmente honrado pela rainha. Mas ao ver Mordecai novamente, o ódio de Haman reacendeu com ainda mais força. Ele decidiu construir uma forca para Mordecai e foi até sua casa satisfeito com seu plano. Naquela noite, porém, o rei não conseguia dormir. Ele pediu que trouxessem o livro de registros do reino e, ao lê-lo, descobriu que Mordecai havia salvado sua vida ao expor a conspiração dos 2 oficiais. O rei perguntou o que havia sido feito para recompensar Mordecai e foi informado de que nada havia sido feito. Decidido a honrá-lo, Assuero perguntou a Haman, no dia seguinte, o que deveria ser feito para um homem que o rei deseja honrar. Haman, achando que o rei falava dele, sugeriu uma grande honra, envolvendo roupas reais, um cavalo do rei e um desfile público. Para a surpresa de Haman, o rei ordenou que ele fizesse exatamente isso para Mordecai. Haman foi obrigado a vestir Mordecai com as roupas reais e conduzi-lo pelas ruas, enquanto proclamava a honra que o rei havia lhe concedido. Envergonhado e furioso, Haman voltou para casa humilhado. Naquela noite, durante o segundo banquete, Ester finalmente revelou ao rei o motivo de seu pedido. Ela contou que era judia e que seu povo estava condenado à morte por causa de um decreto maldoso. Assuero, chocado, perguntou quem havia tramado tal coisa. Ester então apontou para Haman, revelando-o como o vilão por trás do plano. O rei, tomado pela ira, ordenou que Haman fosse executado na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. Com a morte de Haman, o decreto de extermínio ainda estava em vigor, pois as leis persas não podiam ser revogadas. No entanto, o rei permitiu que Ester e Mordecai escrevessem um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem. Assim, no dia marcado para o massacre, os judeus se uniram e se defenderam contra aqueles que tentaram destruí-los.
Eles foram vitoriosos e salvaram suas vidas, transformando um dia de desespero em um dia de celebração. Essa vitória foi tão marcante que os judeus passaram a celebrar o evento anualmente no Festival de Purim, uma festa de alegria e gratidão pelo livramento que Deus concedeu ao povo por meio da coragem de Ester. A história de Ester nos ensina o poder da fé, da coragem e do propósito divino em tempos de adversidade. Ela é lembrada como uma heroína que arriscou tudo para proteger seu povo, mostrando que, mesmo em meio ao perigo, a confiança em Deus pode transformar destinos.